Olá, amigos da TV SEAC, todos os nossos companheiros internautas, a todos os amigos aí de Bauru, do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, a todos os seus diretores, dirigentes, trabalhadores, as nossas saudações. É uma alegria, uma grande satisfação nós estarmos aqui hoje, podendo falar sobre a doutrina espírita, mais precisamente desse tema que é Kardec, o homem que foi Kardec, esse homem que nasceu no dia 18 de abril de 1857. Podemos colocar assim, Kardec, o homem Kardec nasceu 18 de abril de 1857, data da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Antes vivia o professor Rivaio, e depois, é claro que Kardec já estudava antes, já elaborava a doutrina espírita antes, mas vamos colocar como dia de nascimento esse 18 de abril. E é sobre Kardec que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre a personalidade de Kardec, nós vamos falar sobre algumas colocações, nós vamos falar sobre o estudo da Revista Espírita, que foi uma publicação que Kardec dirigiu de 1858 até 1869. Abril, ele faleceu em março, mas em abril de 1869. Dá para a gente ter uma ideia da personalidade de Kardec, das reflexões que Kardec fazia, e a ideia é justamente essa, é mostrar o que nós podemos extrair dessa personalidade de Kardec, desse perfil de Kardec, do que Kardec trouxe de bom para nós e que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Tem tantos vultos da história que nós podemos pegar essas experiências, aprender com eles, e Kardec, sem dúvida alguma, é um desses homens, um homem de gênio, um homem que veio dar uma contribuição muito grande para o progresso da humanidade. Então eu preparei aqui para nós um bate-papo. É claro que Kardec tem muito mais atributos, muito mais virtudes do que nós vamos falar aqui, mas foi o que eu trouxe nesses 45 minutos para a gente poder trocar uma ideia e falar desse Kardec homem, desse Kardec que tanto trabalhou e que tão bem construiu a doutrina espírita. A gente pode falar que Kardec, no século XIX, ele quase não tinha nenhum apoio da tecnologia, nenhuma facilidade como nós temos hoje, e ele com uma bicicleta, a gente pode fazer essa analogia, deu a volta ao mundo, né? Trazer de maneira bem estruturada, metodologicamente, toda essa gama de ensinamentos dos espíritos, foi uma tarefa de um grande organizador. Imaginem que essas informações, elas estavam aí no mundo, elas sempre existiram. O homem, ele sempre fez contato com os chamados mortos, sempre fez. As doutrinas reencarnacionistas espalhadas pelo mundo são muitas. Os espíritos sempre também se comunicaram com os homens, mas essas informações estavam espalhadas, e foi Kardec que teve essa ideia, que sistematizou, que deu um corpo de doutrina para essas informações todas que os espíritos sempre nos trouxeram. Então vejam como a personalidade de Kardec, é uma personalidade de alguém que organiza, de alguém que monta, de alguém que constrói. E aí eu sempre me pergunto, eu me coloco, eu falo, meu Deus, eu tenho tanto para aprender nessa questão de organização, porque eu sou um indivíduo que tenho essa limitação, eu sou extremamente desorganizado. E eu tenho tanto para aprender com isso, e fico me perguntando o que eu poderia extrair. Sabe, quando eu pego o Livro dos Espíritos, começo a fazer a leitura do Livro dos Espíritos, eu vejo como Kardec disponibilizou o Livro dos Espíritos, eu falo, puxa vida, eu vou fatiar esse meu problema, eu vou procurar dar um sistema, um método, alguma coisa para eu poder resolver. Eu confesso que ainda não consegui me organizar, mas venho aprendendo muito
com isso. Só de pegar, de abrir o livro dos Espíritos e ver como ele disponibilizou aquilo, eu já estou dando essa engatinhada, estou dando esses passos para poder me organizar. Olha como a gente pode pegar um indivíduo que veio aqui, que deu uma contribuição tão grande, e verificar o que ele fez e colocar trazer para o nosso cotidiano, trazer para a nossa vida, né, poder melhorar um pouco a nossa existência. E se tem um dos muitos, mas se tem um grande mérito que Kardec bateu na tecla, e você vê então aí um homem preocupado com a melhora moral da humanidade. Você vê que Kardec batia insistentemente nessa tecla da melhora moral, como era importante para ele fazer com que o ser humano seja melhor, como o ser humano seja mais evoluído, o ser humano seja mais bondoso, seja mais fraterno, seja mais caridoso, tenha um olhar um pouco melhor diante de tudo aquilo que está à sua volta, tanto para o seu próximo mais próximo, como para o seu próximo mais distante. Você vê na obra de Kardec, quando ele diz: você reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Quer dizer, o espírita, nessa concepção de Kardec, do homem Kardec, não é o ser perfeito. É aquele indivíduo que se empenha, que se esforça para domar as suas más inclinações. Num mundo como a Terra, as más inclinações existem, mas o espírita, ele se esforça, ele se empenha. Então, aquele que pode ser chamado de espírita é que está se esforçando para ser alguém melhor. Então, você vê a preocupação desse homem, né, do homem Kardec, com a melhora moral, com o avanço. E esse avanço moral, esse progresso, esse caminhar do ser humano, ele tem implicações em toda a sociedade, em toda a sociedade mesmo. Olha só, hoje nós estamos passando por um momento em que a discussão política no Brasil, por exemplo, ela está polarizada, uns puxam para a esquerda, outros puxam para a direita, outros dizem que é mais ao centro, que a coisa deve funcionar, que tem que se equilibrar, uns são comunistas, socialistas, outros são capitalistas, muitos sistemas são trazidos para nós, mas Kardec, ele tem uma visão muito interessante de tudo isso. Para Kardec, esses sistemas, nenhum deles terá resultado se o homem não for melhor, se o homem não for mais solidário, se o homem não for mais fraterno. Para Kardec, para o homem Kardec, não é o sistema, o governo, o espectro político, o lado que faz com que a sociedade avance. Nada disso. Para Kardec, é o homem, é a atuação do homem. Instituições boas para ele são compostas por homens bons. Instituições que não são boas são compostas por espíritos, por homens, por gente que não são bons. Simples assim para ele. O foco de Kardec, a ideia de Kardec é no ser humano, é no indivíduo. Não é em coisa alguma, não é em instituição, não é em modelo, não é em regime, não é em sistema de produção, nada disso. O foco de Kardec é no ser humano. O ser humano pode modificar as instituições, pode melhorar as instituições. Aí a gente vai pegando, né, vai desenrolando essa linha de Kardec de raciocínio e percebe. Ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, que se empenha para domar as suas más inclinações. Ele compreende que o crescimento das instituições, a maturidade das instituições, se dará com a melhora moral do homem. Então você vai acompanhando esse desenrolar do pensamento de Kardec. O que ele fala, por exemplo, da educação? O que diz o homem Kardec da educação, já que Rivaio, o professor Rivaio, era pedagogo, né? Um grande pedagogo.
E Kardec, ele fala que a educação é a arte de criar bons hábitos. Quer dizer, o espírito é aquele que se esforça para vencer as más inclinações. As instituições boas são construídas não por homens perfeitos, mas por homens que se empenham, que se esforçam para construir essas boas instituições para se melhorar, e a educação vem complementar, coroa. Ela é a arte de criar bons hábitos. Ou seja, homens que se esforçam, homens que se empenham, são homens que estão buscando o caminho da educação. E aí ele diz: não a educação pelos livros, e bate nessa tecla, mas a educação por meio da criação de bons hábitos. É preciso o homem compreender isso, diz Kardec, criar bons hábitos. Habituar-se, por exemplo, à leitura. Como eu disse a vocês anteriormente, eu tenho essa dificuldade, perdão, eu tenho essa dificuldade de organização e a, passei a todos os dias pela manhã pegar um livro e ler 10 páginas. Foi um hábito. Estou me educando a fazer isso que aprendi com Kardec. Organize-se. Pegue um momento do seu dia, pegue um espaço do seu dia. Eu quero ler um livro de 100 páginas. Se eu ler 10 páginas por dia, em 10 dias eu elimino esse livro. Vou fazendo as minhas anotações, vou me organizando, vou crescendo em torno disso. Eu trouxe o exemplo da leitura do livro, mas a gente pode aplicar essa questão da educação, né, da criação de bons hábitos em qualquer coisa. Uma caminhada, por exemplo, que nós nos habituamos a fazer pela manhã, pela tarde ou pela noite, não sei, não importa, mas nós nos habituamos a fazer, nós estamos nos educando para isso. Então a educação, ela engloba absolutamente tudo. É uma questão de persistência, eu vou insistindo naquilo, eu vou disciplinando a minha conduta. Olha como tem um link com aquele indivíduo que combate as suas más inclinações, aquele sujeito que acaba se melhorando, que acaba trazendo uma parcela de contribuição. Então a gente pode ir aprendendo muito com essas figuras. Kardec é uma delas, é essa referência, o homem Kardec. Prudência, meus amigos. Prudência. Prudência é um elemento que Kardec. É um elemento, não, prudência é uma virtude que Kardec tinha. Era um espírito que já havia conquistado a prudência. Quantas vezes nós verificamos brigas, discussões, análises mal feitas, porque faltou prudência para a pessoa, faltou cuidado para estudar melhor aquele tema, para se aprofundar mais nas coisas, faltou filtro para fazer uma ponderação mais correta, mais exata. Calma. O porquê da pressa? Kardec veio nos ensinar prudência em todos os aspectos. Eu vou citar um fato aqui, uma situação que ocorreu na Revista Espírita, mas nós podemos colocar isso em todos os aspectos. Kardec tinha que ser prudente. Ele não poderia, na época que estava construindo a doutrina espírita, e até hoje não pode, sair aceitando todo tipo de mensagem mediúnica. Ele não podia. Ele precisava andar com cuidado. Ele precisava ter prudência. Porque se ele dá um passo em falso, seria um material muito grande para os críticos do espiritismo. Imagine que a doutrina espírita, ela estava sendo construída naquele momento. Ela estava ganhando esse sistema, esse corpo de doutrina, ali no século XIX, com Kardec. Então, como é que ele não ia agir com prudência? Ele precisava andar com calma. É essa prudência que muitas vezes nos falta, tanto na atividade espírita, tanto na avaliação das mensagens mediúnicas, quanto na nossa vida, de maneira geral. Quantas vezes, por exemplo, nós compartilhamos fake news? Por falta de prudência. Ah, veio de fulano. Fulano é uma pessoa confiável, então eu vou compartilhar.
Não, não pode ser assim. Não importa de quem veio. O que importa é a essência. É isso que Kardec nos ensinava, que o homem Kardec nos ensinava. O que importa é o conteúdo. O conteúdo, sim, é fundamental. E eu devo ficar focado nisso. Então, nós aprendemos essa prudência com Allan Kardec. Ah, mas foi o médium tal que trouxe a mensagem. Ok, ótimo, maravilhoso. Vamos ver o que diz a mensagem? Vamos lá ver? Será que essa mensagem faz sentido? Será que essa mensagem é uma mensagem de qualidade? É uma mensagem boa? Ela vai trazer o bem para as pessoas? Como é que essa mensagem está estruturada? Ah, mas foi o médium tal, ok. Ninguém está desmerecendo o médium tal. E ninguém disse que o trabalho dele é ruim ou é bom, não, nada disso. Prudência para podermos analisar. O mesmo no campo dos encarnados, quando alguém nos diz alguma coisa, prudência, calma, analisa, para, pondera. Preste bem a atenção. Construa as suas convicções com base. Com base. Olha o que nos diz Kardec, eu até anotei aqui, lá na Revista Espírita. Ele faz o seguinte comentário. As pessoas na época escreviam muito para Kardec. Como ele estava à frente do movimento, as pessoas queriam a sua análise, queriam que ele desse uma opinião sobre as mensagens que elas acabavam recebendo. Então ele recebia muitas mensagens. E ele diz num determinado momento o seguinte, olha, de 3.600 mensagens que eu recebi, olha a capacidade de trabalho desse homem. Coordenava toda a doutrina espírita, coordenava a revista espírita, a capacidade de trabalho de Kardec. E ainda lia, respondia, trocava correspondências com médiuns de todos os lugares do mundo. Então ele recebeu 3.600 mensagens e diz o seguinte, dessas 3.600 mensagens, 3.000 mensagens são boas segundo a moral. Ou seja, são mensagens que têm um fundo moral bacana, né? São mensagens que você vê ali a moral e não tem o que falar. Beleza. Então, de 3.600, ele selecionou 3.000. Porém, apenas 300 mensagens podem ser publicadas. De 3.600, diz Kardec, apenas 300 mensagens que ele recebeu podem ser publicadas. Reduziu bem o número. Por quê? Porque ele tinha o critério. Ele não podia sair por aí publicando qualquer coisa. Ele tinha que ser alguém prudente. Ele tinha que tomar cuidados. Jogue isso para a nossa vida. Quantas vezes a gente se precipita? Quantas vezes nós não temos prudência, trocamos os pés pelas mãos? Mas vamos prosseguir aqui com o número. Então ele diz que de 3.600, 300 podem ser publicadas. E dessas 300, apenas 100 mensagens são incontestavelmente publicáveis. Podem ser utilizadas na Revista Espírita. De 3.600, então, apenas 100 mensagens são mensagens que podem ser publicadas de maneira incontestável, que vai seguir todo aquele padrão que Kardec estabeleceu para publicar as mensagens. Então, a gente vê Kardec construindo a doutrina espírita com muita prudência, com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho. E aí, diante disso, eu lanço uma questão para todos nós. Como nós, espíritas, estamos lidando com isso? Será que estamos sendo prudentes? Ou estamos aceitando qualquer informação via mediúnica? Veio de algum médium, veio por um espírito, é coisa boa. Como é que será que nós estamos? E se nós aceitamos tudo, o porquê que nós aceitamos? Ora, bom senso é bom senso, venha de onde vier. Pode vir de um espírito, de um ser desencarnado, como pode vir de alguém encarnado. Isso pouco importa. E aí vem Kardec nos ensinando. Devemos esquecer a forma. O importante é o conteúdo, é a essência.
o que aquela mensagem quer dizer. Isso daí é alguém que vai com calma. Quer dizer, o prudente, ele não é aquele indivíduo que ele para no caminho, não. Não, ele caminha. O progresso é uma lei. O próprio Kardec diz que o progresso é uma lei. E aquele que não ceder ao progresso será arrastado por ele. Então, o progresso é uma lei. O prudente, ele não para, mas ele caminha com cuidado, ele olha para os lados, ele verifica todas as possibilidades, ele não tem pressa em dar publicidade à mensagem, ele para. Se ele é um médium, recebe uma mensagem, ele dá para um analisar, dá para outro analisar, colhe opinião dos seus colegas, verifica. Ainda nessa mensagem, Kardec diz o seguinte: as melhores mensagens, elas vêm sempre de quem está trabalhando em grupo. As piores mensagens vêm daqueles médiuns que estão trabalhando sozinhos. E o porquê? Por que Kardec chega nessa conclusão? Porque aquele que está trabalhando sozinho, ele não tem os colegas para trocar ideia. Ele não tem as pessoas para lhe dar um toque, para falar, olha, acho que isso daqui não está bom. Aqueles que trabalham em grupo, não. O indivíduo vê, fala, olha, isso aqui não está muito legal, é preciso trocar, é preciso modificar. É a prudência que ele vem nos ensinar. Caminhando devagar, devagar e sempre, não precisa pressa. Não precisa pressa. Porque pressa diante da eternidade que nós temos. O que não quer dizer acomodação. Muito longe disso. Kardec ia com cuidado, mas não era um indivíduo acomodado. Ele prosseguia. E junto com essa prudência, Kardec tinha uma qualidade de exímio comunicador. Basta nós pegarmos para lermos os textos na Revista Espírita para constatarmos isso. Kardec se comunicava muito bem, escrevia de maneira clara, objetiva, didática, fazia muitas, mas muitas analogias, trocava em miúdos para as pessoas, facilitava muito a leitura. É a característica de alguém que se preocupa com o outro, que quer comunicar-se com o outro, que quer se fazer entendido. Quantas vezes nós acabamos não nos fazendo entendido? Porque achamos que o outro deve nos compreender, deve compreender o nosso vocabulário, deve compreender a maneira com que nós pensamos a vida. Eu sei que cada palavra tem o seu significado. Claro, e deve ser assim. Mas nós não podemos perder de vista que cada indivíduo tem o seu próprio baú semântico. Então, se eu não alinhar, se eu não colocar ombro a ombro a nossa comunicação, a coisa não anda, a coisa não vai. Então, Kardec fazia tudo para deixar as coisas claras, objetivas. Olha, eu vou dar um exemplo que ocorre muito no nosso movimento espírita. Uma certa discussão, uma certa briga, uma certa rixa por causa de frases, de colocações de palavras. Vou dar um exemplo para vocês. Em geral, se fala de reforma íntima. Reforma íntima. Aí vem uma determinada ala do movimento e fala, não, reforma íntima não existe, porque reforma é algo que você está reformando algo que não estava bom e não é desse jeito, nós fomos criados simples e ignorantes, somos seres em construção, então não precisa ter nenhum tipo de reforma. O que ocorre é que nós estamos nos construindo, nós somos espíritos que estamos avançando, então o termo reforma íntima está errado. É uma ala da doutrina espírita, dos espíritos, que tem isso. Baseado numa fala do professor Herculano Pires. Agora vamos fazer uma reflexão. Vamos alinhar a nossa comunicação. Quando alguém fala reforma íntima, o que o indivíduo está querendo dizer? Simplesmente o seguinte: melhora moral, progresso, avanço.
coibir as más inclinações. O significado é esse. E muitas vezes nós entramos em choque, ficamos brigando. Tem reforma íntima? Não tem reforma íntima. Tem reforma íntima? Não tem reforma íntima. É correto falar o termo? Não é correto falar o termo. Mas na realidade estamos falando a mesma coisa. E perdemos tempo com isso. Perdemos tempo. Quando poderíamos avançar. Kardec era um homem que não gostava de perder tempo. Num determinado momento da Revista Espírita, ele diz o seguinte: olha, correspondências, cartas que não estiverem assinadas irão para o lixo. Se não está assinada, vai para o lixo. Eu preciso saber com quem eu estou falando e não tenho tempo a perder. Vocês me desculpem. Cartas não assinadas ele jogava para o lixo. Perceberam? Não tinha tempo a perder. Ele não ficava brigando, não é isso, não é aquilo, não é isso, não é aquilo. Não. Não. Alinhava a comunicação e seguia em frente. Foco. Não tinha tempo a perder. E por que muitas vezes isso ocorre conosco? É um ponto que a gente deve refletir. Eu dei esse exemplo da reforma íntima, pessoal, mas acontece em tantos outros campos da doutrina espírita, tá? É muito comum acontecer. Quem está nesses grupos de rede social, nesses grupos de WhatsApp, sabe bem do que eu estou dizendo. Então, poxa, para que vai se apegar numa situação dessa? Meu filho, você está falando reforma íntima, o que você entende por reforma íntima? Ah, eu entendo isso, isso, isso. Ah, beleza, pronto. Então nós estamos falando a mesma coisa, porém utilizando palavras diferentes. Aí a gente não perde mais tempo, nós não precisamos brigar, não precisamos discutir, e a gente avança em conhecimento. Aí entra o campo da cordialidade que tinha Kardec, a educação que tinha Kardec no trato com as pessoas. Eu acredito que se Kardec estivesse encarnado hoje, muito provável que ele se escandalizaria da maneira com que as pessoas andam se tratando, principalmente com um celular ou com um notebook, com o teclado. Parece que a gente vai viver a terceira guerra mundial, e é uma guerra vinda do teclado, é uma guerra vinda da tecnologia, porque é impressionante como as pessoas se tratam mal, como elas se desrespeitam. E por pouca coisa, como eu estava dizendo anteriormente, por pouca coisa. E aí nós vamos lá aprender com o homem Kardec como ele tratava as pessoas, de maneira cordial, educada, cortês. E olha que não era brincadeira não, Kardec sofreu muito. Kardec teve pessoas que tentaram prejudicar dentro da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Passou por maus bocados, Kardec. Passou por maus bocados mesmo. Mas nem por isso ele destratava as pessoas. Kardec vai narrar na própria Revista Espírita quando dois indivíduos que foram lá para atrapalhar, para participar de uma reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec permitiu, e depois eles participaram da reunião e inventaram um monte de mentiras sobre Kardec, sobre a sociedade, sobre tudo. Quando Kardec tomou conhecimento disso, Kardec não fez nenhum tipo não teve nenhum tipo de tratamento deselegante com esses rapazes. Ao contrário, Kardec os rebateu com argumentos. Firme, defendeu a doutrina espírita, colocou os pingos nos is, colocou ali as verdades, mas o fez com argumentos e com muita cordialidade. Quando a gente pega, por exemplo, o livro que é o Espiritismo, Kardec conversando com os opositores da doutrina espírita, é de uma elegância, de uma educação impressionante. Não precisava destratar quem quer que fosse, mas ele era firme. Ele era firme. Por isso que eu disse, Kardec vivendo nos dias de hoje, provavelmente estaria escandalizado com a maneira em que as pessoas se tratam. E pasmem, isso no nosso movimento, o próprio movimento espírita. Não vou falar das outras religiões, dos outros segmentos. Vou falar do nosso movimento. É de se impressionar. Então você percebe que as pessoas se apegam muito
nos elementos de discordância e se esquecem dos elementos que convergem, né, de convergência. Ora, temos muito mais elementos que convergem do que divergem. E mesmo divergindo, você pode fazê-lo de maneira educada, de maneira calma, serena, cortês. O grande ponto é trabalhar o orgulho. O grande ponto é trabalhar o orgulho. Porque o orgulho, ele faz com que nós pensemos que somos melhores do que realmente somos. O orgulho, ele faz com que a gente se coloque sempre num patamar acima do outro. O orgulho, ele produz a ilusão de que nós não erramos, de que nós somos infalíveis. E aí a gente tropeça. Isso é que faz o orgulho. E o que a gente tem que fazer? Combater os próprios espíritos dizem. É preciso combater o orgulho e o egoísmo. São as duas grandes chagas da humanidade. Kardec foi justamente combatendo isso. Então, quando eu trato as pessoas com cordialidade, com educação, eu estou nesse caminho de combater o orgulho, de enxergar o meu semelhante ombro a ombro. Eu não estou nem à frente nem atrás dele, eu estou aqui do lado, ombro a ombro. Muitas vezes nós enxergamos a vida ou algumas questões sob perspectivas diferentes, mas isso não faz de ninguém melhor ou pior. Então aí é preciso, de fato, combater o orgulho. Porque combatendo o orgulho, acertando essas questões, me apegando cada vez mais nos elementos de convergência, ao invés de ficar focado no de divergência, eu acabo indo por um caminho que o próprio Kardec desenhou para o Espiritismo, e foi o caminho da união. Os espíritas precisam estar unidos. Isso para Kardec era ponto pacífico. Inclusive, ele, na Revista Espírita, escreveu um artigo chamado Banquetes Magnéticos, em que ele faz uma crítica a dois grupos de magnetizadores que tinham em Paris e que comemoraram o aniversário, né, o dia em que Mesmer nasceu, no mesmo momento. E aí Kardec fica chocado com aquilo e fala, puxa vida, eles têm o mesmo mestre, que é Mesmer. Por quais razões fizeram um banquete de confraternização no mesmo dia, no mesmo horário, em locais diferentes? Eles não poderiam se unir? E aí o homem Kardec vai falando sobre a união. Como a união é importante. Como a união mantém vínculos. Como a união promove o crescimento. Uma casa que se racha, que se esfacela, o que acontece? A desunião. A casa é justamente esse alicerce. A casa das ideias precisa fazer com que nós nos entrelacemos, para que a gente possa seguir trabalhando na doutrina espírita, divulgando, trazendo a doutrina espírita para um maior número de pessoas. Mas para isso é preciso união. Todos nós espíritas, temos que estar unidos. Unidos. E aí entra um outro elemento que Kardec trabalhou, que é a comunhão dos pensamentos. Comunhão dos pensamentos. Os grupos espíritas precisam estar ali, juntos. Não é pensando igual. Comunhão de pensamentos quer dizer que estamos indo para o mesmo lugar. Indo para o mesmo lugar. Haverá divergências, mas nós estamos indo para o mesmo lugar. Comunhão de pensamentos. Pensamentos comuns, que querem o bem, que querem o avanço, que querem o progresso. E vão se acertando, vão amparando as arestas. E se isso não for possível, aí vem Kardec e dá mais uma lição de humildade, o homem Kardec. Para que a gente repare qualquer tipo de problema, é preciso mútuas concessões. Mútuas concessões. Concessões feitas dos dois lados. Ora, se eu janto às 9
e a minha esposa janta às 7, ela faz uma concessão e janta às 8. Eu faço uma concessão e também janto às 8. Ela sobe 1 hora o horário dela, eu desço 1 hora o meu horário, e aí nós nos unimos e juntos fazemos a nossa refeição em paz. Mútuas concessões. E aí fica o ponto. Quem é, de fato, que quer fazer concessões, ou que tem a humildade suficiente para fazer concessões conforme pediu Allan Kardec? Entra novamente o orgulho. Novamente o orgulho. Eu não posso fazer concessão. Eu estou certo. Daqui eu não arredo o meu pé. É mais ou menos assim que a gente age. Não faz concessão. E aí? Aí não vem união. E não tem comunhão de pensamentos. Vai fazer com que a gente cresça. Então perceba, meus amigos, está tudo muito bem encadeado. E essas virtudes de Kardec, elas vêm aí nos dando um horizonte. Vem aí nos mostrando. Porque Kardec também era um homem que ele tinha uma compreensão muito grande pelas diferenças. E por compreender as diferenças, por ter a cultura da imortalidade da alma, o foco de que todos nós somos espíritos, nós não somos corpo, estamos no corpo, mas nós somos espíritos, é que Kardec tão bem compreendia as diferenças. Entendia as diferenças entre as pessoas, entre os indivíduos que viviam nos mais diversos locais, entre as mais variadas culturas. E ele estabelece, junto com os espíritos, no próprio livro dos espíritos, na lei de igualdade, essa condição. Todos os homens, absolutamente todos os homens, são iguais, porque têm os mesmos deveres morais, têm os mesmos direitos perante as leis naturais. Olha a situação que nós estamos vivenciando, por exemplo, dessa pandemia promovida pela Covid-19. Todos nós estamos passando por isso. Ricos, pobres, negros, brancos, homens, mulheres e por aí vai. Todo mundo. Então, estamos aí no mesmo barco. Kardec era um homem que defendia essa igualdade como a doutrina espírita defende. Olha que comentário belíssimo que ele faz lá no final da lei de igualdade. Ele diz o seguinte: o túmulo é o local de encontro de todos os homens vão parar ali. O rei vai parar ali, como o plebeu também vai parar ali no túmulo. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos faustosos, suntuosos. Isso não resolve, não adianta absolutamente nada. E por que não adianta? Porque ali no túmulo, todas as diferenças sociais, todas as diferenças que existiam enquanto encarnados, elas são colocadas de lado. Não tem diferença. Não adianta, não tem para onde correr. E Kardec defendia essa igualdade por conta, e repito, da sua cultura na imortalidade da alma. A cultura na imortalidade da alma, de compreender que somos seres imortais, é que vai fazer de fato essa transformação na nossa sociedade. O tempo os destruirá como ao corpo, pois assim quer a natureza, é uma lei da natureza. Então isso vai acontecer. A lembrança de suas boas e suas más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa de seus funerais não o levará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual, deixando claro que tudo aquilo que se tinha aqui na Terra
não é levado para o mundo dos espíritos. E é aí que entra a questão muito séria e muito importante da lei de igualdade. Então, ninguém, absolutamente ninguém, está isento de cumprir as leis de Deus, que são as leis naturais, que são as leis que verdadeiramente importam para a felicidade do homem, porque essas leis estão, elas estão sem nenhum tipo de convenção humana. Então, meus amigos da TV SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, olha quantos exemplos nos deixa esse homem, Allan Kardec. Aqui nós demos uma pequena e breve pincelada. Tem muita coisa ainda que a gente pode colher no comportamento de Kardec, na maneira com que ele enxergava a vida, na maneira com que ele via o mundo. É muito bacana a gente poder refletir em torno desses exemplos, dessa vivência que Allan Kardec nos trouxe. Jesus é a nossa referência moral, como o próprio Kardec e os espíritos disseram. E Kardec seguia Jesus. Certamente, seguindo Kardec, estaremos no caminho de seguir Jesus, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos nos situa essa questão como Jesus, o espírito mais evoluído que já passou por este planeta. Então nós temos aí boas referências, nós temos bons exemplos para seguirmos. Agradeço a atenção de todos, pedindo a Jesus, aos bons espíritos, que nos amparem, que nos auxiliem, nós possamos ter cada vez mais serenidade no nosso caminho, para que a gente possa levar adiante, para que a gente possa crescer, para que a gente possa, de fato, progredir, tanto moralmente quanto intelectualmente, aqui na Terra. Obrigado, meus amigos, foi um grande prazer e até uma próxima oportunidade.